Lição de número 12. A sutileza da espiritualidade holística. Texto áureo. Disse-lhe Jesus: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. João, capítulo 14, versículo 6. Verdade prática. Qualquer tipo de espiritualidade que não seja centralizada em Cristo deve ser considerada falsa e, portanto, rejeitada. Leitura diária. Segunda, 1 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 9, primeira carta a João, capítulo 5, versículo 21. Deus deseja que os homens deixem a idolatria. Terça, Atos, capítulo 17, versículo 16. Em sua religiosidade, os homens buscam falsos deuses. Quarta, João, capítulo 14, versículo 3. Ensinos de demônios. Quinta, Colossenses, capítulo 2, versículo 8. 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 3. Uma velha heresia com nova roupagem. Sexta, João capítulo 14, versículo 6, João capítulo 8, versículo 32, Jesus, a única verdade pela qual vale a pena viver. Sábado, João capítulo 14, versículo 7, Jesus é a revelação especial de Deus. Leitura bíblica em classe. João capítulo 14, versículo 4 a 6. Mesmo vós sabeis para onde vou e conheceis o caminho. Disse-lhe Tomé: Senhor, nós não sabemos para onde vais e como podemos saber o caminho. Disse-lhe Jesus: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Hinos sugeridos: 15, 409, 429 da harpa cristã. Introdução. Nesta lição, veremos que uma nova forma de espiritualidade, o holismo, passou a ganhar espaço na sociedade, fundamentada em princípios extraídos das religiões orientais. Essa nova forma de religiosidade tem conseguido adesão de proeminentes líderes mundiais e está também flertando com muitos segmentos do cristianismo. Muitos cristãos têm se deixado seduzir pelo seu discurso globalista e pluralista, e sobretudo espiritualista. Contudo, esquecem que o centro do cristianismo, a cruz de Cristo, é negado. Em lugar desta, ergueu-se o altar à Mãe Natureza, à Mãe Terra e a todas as forças fluídicas que povoam o universo. É, portanto, mais uma sutileza do diabo que faz parte dos dias finais. Palavra-chave da nossa lição: espiritualidade. Primeiro tópico: o fenômeno religioso. Primeiro subtópico: a busca do sagrado. Jesus sabia das necessidades mais profundas do ser humano e, por isso, disse ser ele o caminho que leva o homem até Deus. Ninguém vem ao Pai senão por mim. João capítulo 14, versículo 6. Nosso Senhor via o homem como um ser espiritual que carecia de Deus. A busca do sagrado é, portanto, uma necessidade humana. Da mesma forma, o apóstolo Paulo, quando se encontrava em Atenas, capital da Grécia, e ao observar o comportamento religioso dos atenienses, disse: Senhores atenienses, percebo que em tudo vocês são bastante religiosos. Atos, capítulo 17, versículo 22. O fenômeno religioso está presente na raça humana como um todo. Assim como Davi, há anseio de Deus na alma de cada pessoa. Como um servo que brama pelas correntes das águas, assim suspira a minha alma por ti, ó Deus. Salmo 42, versículo 1. Segundo subtópico: Deus e os deuses. Que há na humanidade uma necessidade de possuir um objeto de adoração é uma verdade inconteste. É um fenômeno presente em todas as culturas, contudo, por não conhecer o Deus verdadeiro que se revelou nas páginas da Bíblia e de forma especial na pessoa bendita de Jesus Cristo, 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 19, João, capítulo 3, versículo 16 e 17, o homem acaba por buscar e adorar os deuses falsos. 1 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 9, 1 João, capítulo 5, versículo 21. Por exemplo, o apóstolo percebeu isso em Atenas, e enquanto Paulo os esperava em Atenas, o seu espírito se comovia em si mesmo, vendo a cidade tão entregue à idolatria. Atos, capítulo 17, versículo 16. É justamente nessa carência espiritual de preencher o anseio mais profundo da alma que a humanidade é enganada pelo diabo. Sinopse 1. O fenômeno religioso está ancorado nas necessidades mais profundas do ser humano, na busca pelo sagrado. Segundo
tópico da lição: a espiritualidade humana e a sua necessidade de expressão. Primeiro subtópico: o antigo paganismo. Como vimos, o ser humano é religioso por natureza e tem a necessidade de expressar sua espiritualidade. Essa espiritualidade, portanto, está presente em diferentes povos e culturas. Sem o conhecimento do Deus verdadeiro, um Deus falso é adorado. A adoração falsa está presente na antiga religião cananeia, que adorava Baal e Azerá como deuses principais. 1 Reis, capítulo 18, versículo 19. No Antigo Egito, com seus muitos deuses. Êxodo, capítulo 12, versículo 12. E na Babilônia, que adorava Merodach. Jeremias, capítulo 50, versículo 2. A lista é extensa, contudo convém dizer que muda os nomes, a forma e a maneira como as entidades são adoradas. Porém, em essência, a espiritualidade pagã continua a mesma: culto e adoração aos deuses falsos. Segundo subtópico: o misticismo oriental. Nas 2 últimas décadas, o Ocidente tem sido invadido pela espiritualidade holística. O holismo está na moda e faz parte do culto da elite cultural. Está nas universidades, nos cinemas, com filmes de sucesso, nos livros de autoajuda, inclusive foram best-seller e até mesmo nos currículos escolares. Na verdade, o holismo ou espiritualidade holística ou ainda visão sistêmica da vida nada mais é do que antigas crenças e práticas orientais redivivas ou recicladas. É uma mistura de crenças orientais, do hinduísmo, budismo, o taoísmo, tudo numa panela só. É a operação do erro querendo enganar os incautos. Romanos, capítulo 16, versículo 12, ou seja, 18. Não há dúvidas que são ensinos de demônios. 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 1. Sinopse 2. O antigo paganismo e o misticismo oriental revela a necessidade da expressão da espiritualidade humana. Terceiro tópico da lição: o fundamento da espiritualidade holística. Primeiro subtópico: não há um Deus pessoal. Grosso modo, a espiritualidade holística diz que tudo é Deus. Tudo no universo estaria interligado. Assim, o divino, o homem e a natureza são uma coisa só. Portanto, é uma espiritualidade panteísta. Não há um Deus pessoal que se revelou na Bíblia, nem tampouco um Salvador pessoal, Jesus Cristo. O Deus deles não passa uma energia impessoal que está no universo. Ainda para os adeptos dessa crença, Jesus, Alá, Javé, Buda, Shiva ou um xamã são nomes diferentes para uma mesma entidade, a força cósmica que habita o universo. Uma velha heresia com um novo formato e com uma nova roupagem. Colossenses, capítulo 2, versículo 8, 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 3. Segundo subtópico: não há uma verdade factual. Se não há um Deus pessoal, não há também uma verdade factual. Não há uma verdade absoluta. Em vez disso, existem verdades. Cada um tem a sua. Dessa forma, não há como alguém dizer que está certo ou errado. A expressão de Jesus Cristo: eu sou a verdade, João capítulo 14, versículo 6, e conhecereis a verdade, João capítulo 8, versículo 32, não é considerada verdadeira para os adeptos da espiritualidade holística. Da mesma forma, as palavras de Paulo: porque nada podemos contra a verdade, senão pela verdade, 2 Coríntios capítulo 13, versículo 8, não fazem sentido. Assim para essa nova religião, a verdade está em todas as religiões, pois todas são igualmente formas válidas de se expressar a espiritualidade. Sinopse 3. A ausência de um Deus pessoal e a ausência de uma verdade factual são os fundamentos da espiritualidade holística. Quarto tópico da lição: a espiritualidade holística e a Bíblia. Primeiro subtópico: o problema do pecado. O holismo comete um erro grosso e fatal. Esquece o problema central do homem, o pecado.
Acredita que o cristianismo é uma religião superada e que, portanto, deve ser substituída por uma nova forma de expressão cultural e espiritual. Seus seguidores têm seus corações endurecidos pelo engano do pecado. Hebreus, capítulo 3, versículo 13. É por intermédio do engano do pecado e da cegueira espiritual promovida pelo diabo que cresce a cada dia o fascínio pelas novas espiritualidades. O holismo é, sem dúvida, a espiritualidade mais atraente que está na moda. Segundo o subtópico, um salvador pessoal. Como foi mostrado, não há um Deus nem tampouco um salvador pessoal na nova espiritualidade holística. O homem é seu próprio Deus. Ao ignorar a existência do pecado e, consequentemente, a punição eterna, não vem a necessidade de um Salvador. 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 10. Cristo é descartado. Atos, capítulo 4, versículo 12. Ainda, ao entrarem em contato com espíritos enganadores, 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 20, que pensam ser forças cósmicas, entidades espirituais, impessoais, sentem-se confortáveis nessa modalidade religiosa, um engano que será fatal se não vierem ao arrependimento pela fé. Atos, capítulo 2, versículo 38. Sinopse 4. A realidade do pecado e a perspectiva de um salvador pessoal mostram a fraqueza da espiritualidade holística. Conclusão da nossa lição. Vimos que a nova espiritualidade ou espiritualidade holística é uma forma de expressão do panteísmo. Assim, nessa forma de expressão, a religiosa, nessa forma de expressão religiosa, é possível entrar em contato com as forças da natureza, com as energias cósmicas do universo, conhecê-las e até mesmo domesticá-las. Contudo, Cristo, a revelação máxima de Deus, não faz parte dessa nova espiritualidade. Ao negar Cristo, a espiritualidade holística rejeita a centralidade da fé cristã. Essa espiritualidade pagã promove o falso culto e, portanto, a falsa adoração. Essa nova modalidade religiosa não prega o arrependimento, a fé, nem tampouco a conversão a Deus. Deve, portanto, ser rejeitada. Estamos atentos para essas falsas espiritualidades que seduzem os incautos e aprisionam as vidas de quem não conhece o Senhor Jesus Cristo. As nossas perguntas. Primeira, segunda lição, o que é uma necessidade humana? Segunda, que fenômeno está presente em todas as culturas? Terceira pergunta, onde é possível encontrar a presença do holismo? Quarta pergunta, o que a espiritualidade holística diz? Quinta pergunta, qual é o erro fatal da espiritualidade holística? Vocabulário. Fluídica. Significa impalpável, intangível. Que Deus o abençoe e que tenhamos uma excelente lição.